Estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, aqui pela página do Facebook, a página do Atual no Facebook, para conversar desta vez com a Alessandra Campelo, deputada estadual pelo MDB. Deputada, por que MDB? O PMDB deixou de ser um partido? Sabe que eu ainda não me acostumei com esse nome, Valmir, eu continuo falando PMDB. Eu acho que talvez por esse momento em que a política passa, uma crise política que a gente passa no país, né, que as pessoas estão desgostosas e com razão com a atuação de boa parte dos políticos, os partidos políticos tentam se reinventar. E nessa de se reinventar mudam nomes, né? Vários partidos mudaram o nome ou tiraram a palavra partido do seu nome. Mas, na minha opinião, o que tem que mudar mesmo é o comportamento dos políticos. Se isso não mudar, não adianta mudar nome de partido. Eu estava assistindo uma entrevista com o candidato Ciro Gomes, né? E ele dizia que ele vai aniquilar o PMDB democraticamente, segundo ele. Né? Eu não sei como é que se aniquila um partido da vida pública democraticamente. É complicado falar dessa questão de partido, Valmir. Não, ele dizia que significaria isolar o PMDB e ele morreria de inanição, segundo ele, porque... Eu tenho um pensamento diferente. Eu gostaria de chamar todos os partidos para agirem corretamente. Eu acho que a gente não tem que aniquilar ninguém. A gente tem que conscientizar as pessoas para votarem corretamente e a gente ter políticos que realmente trabalhem pelo país e pelo bem comum, né? Pelo bem da população. Além disso, Valmir, hoje é complicado você falar de política partidária exatamente, quando as pessoas estão assim vendo todos os partidos incluídos de uma forma ou de outra em alguma confusão, algum caso de corrupção, porque dentro dos partidos todos, né, há pessoas que têm algum tipo de envolvimento em algum tipo de problema, seja na esfera estadual, federal, municipal. Então, eu acho que hoje as pessoas estão olhando muito mais para os políticos, para as pessoas, do que necessariamente para os partidos. O que é ruim para a democracia, porque o ideal seria que os partidos tivessem uma ação programática, né, e aquilo fosse seguido. Mas eu acho que a gente tem que recuperar isso, porque a sociedade está sem esperança. A gente não vê mais nenhum partido com uma ideologia que seja seguida pelos seus filiados ou pelos seus representantes, né? É complicado. Eu, por exemplo, eu tento me pautar principalmente em atender as reivindicações e as necessidades das pessoas que me elegeram, da população que eu represento, né? E eu acredito que dessa forma a gente consegue sim satisfazer a maioria dos eleitores. A Alessandra se elegeu pelo PCdoB, foi isso? Fui eleita, eu fui 20 anos do PCdoB, desde o movimento estudantil. Na verdade, eu entrei na Juventude Socialista, na universidade, me filiei ao partido e lá fiquei por muitos anos. Eu fiquei 20 anos, mas por divergências, principalmente em relação a alguns posicionamentos do ponto de vista nacional e mesmo divergências na condução do partido aqui, local mesmo, eu me desfiliei e hoje faço parte do MDB. Tenho muita afinidade com muitas pessoas que fazem parte do partido aqui, mas isso também não me impede de ter divergência em relação, por exemplo, a muitas medidas tomadas pelo presidente do Brasil, que é do meu partido. Eu sou contra e já critiquei de forma assim, vigorosa na Assembleia muitas medidas das quais eu não concordo. Vamos falar de Assembleia um pouquinho, depois a gente fala mais de eleição. A senhora está satisfeita com o comportamento dos deputados na Assembleia Legislativa, de modo geral? Olha, é difícil eu fazer uma crítica assim aos meus colegas, mas assim, de forma geral, A deputada também. Eu acredito que a população está insatisfeita com o parlamento. Né? Eu acho que o parlamento ele deveria ter uma representatividade maior e cumprir um pouco mais seu papel constitucional de fiscalizar. É bem verdade que nos últimos meses a Assembleia tem tido uma postura mais crítica em relação ao governo, mas eu sinto muito por isso ser uma questão momentânea do período eleitoral. Isso. Né? Eu tenho uma posição muito clara na Assembleia, eu sou contra o que eu considero errado e eu falo claramente, inclusive durante o governo do ex-governador José Mello, que foi cassado, eu fui uma das principais opositoras a tudo que eu considerava errado lá, em relação a desvio de verbas na saúde, na educação, na segurança pública.
e não tinham apoio da maioria dos meus colegas. Eu sempre defendi, critiquei essa questão de não ter database para os servidores públicos, a questão mesmo da falta de atendimento na área da saúde, o grande crescimento do tráfico de drogas no Estado e sem que a polícia tivesse condições para combater tudo isso. E fui muitas vezes uma voz solitária, talvez 1 ou 2 colegas me apoiando. E hoje a gente vê uma reviravolta nisso. Mas o que eu sinto é que a gente precisaria que essa postura fosse o tempo todo, porque o parlamentar ele não pode agir em defesa do povo apenas no ano eleitoral. Então, eu acho que toda a Assembleia Legislativa ela tem que ser composta por pessoas verdadeiramente independentes. E para você ser independente, Valmir, você pode até vir a apoiar um candidato a governo, mas você não pode se utilizar da máquina pública que de repente é dirigida por um candidato A ou B para ser eleito e ficar com aquele compromisso. O compromisso do parlamentar ele tem que ser com a população. E você só pode ter compromisso com a população se você é eleito a partir de trabalho, a partir de ideias. Porque se você é financiado por empresários ou por políticos, você acaba tendo compromisso maior com essas pessoas do que com o povo, né? E eu tenho mantido a minha independência. No atual governo, inclusive, eu tenho trabalhado da seguinte forma: o que eu acho que está certo, eu voto favorável. Inclusive, votei várias vezes com o governo, em vários projetos que achei que eram importantes. E o que eu acho que está errado, eu voto contra. Eu não tenho nenhum, digamos assim, nenhum problema em votar com o governo quando eu acho que as propostas são boas. Da mesma forma que faço críticas e sugestões. Sou recebida por secretários de Estado e levo as reivindicações. Inclusive, no governo anterior, do governador que foi cassado e preso, várias vezes estive em secretarias levando reivindicações da população, muito embora eu batesse muito duramente no plenário, porque a gente tem que saber separar essa questão institucional, né? A gente é representante do povo. Quando eu faço esse questionamento sobre o comportamento do parlamento, exatamente porque o que a gente tem assistido ao longo da história do Amazonas, na verdade, desde que eu comecei a fazer cobertura de política, é que o governador foi eleito, ali tem metade dos parlamentares que é do partido ou da coligação dele, e a outra metade se elegeu na oposição, né? Mas depois ele consegue arregimentar quase todos, fica ali 3 parlamentares na oposição e o resto fica ali fazendo nada, né? Só votando de acordo com o que o governador manda, né? Então, nesse período, como você diz, por uma questão eleitoral, né, disputa de poder ali, a gente viu uma Assembleia mais... eu acho que isso é saudável para a população, né, para as leis, para a democracia, mas é o que eu te digo, eu acho que isso deveria ser algo constante, assim, que a gente realmente pudesse debater os projetos, né, de forma crítica. Eu nunca cheguei a ser assediada por nenhum dos 3 governadores que passaram, né? Nunca tentaram me cooptar, mas conversei com todos eles enquanto governadores, levei propostas, levei ideias, algumas foram aceitas, outras não. E me sinto muito à vontade hoje em relação a ter essa postura independente. Eu acho que tem valido muito a pena. E, da minha parte, por ser também a única mulher na Assembleia, entre 24 deputados, muitas pautas chegam nas minhas mãos. E eu não posso, de forma alguma, estar tão ligada a um governo a ponto de não poder defender uma ou outra bandeira, porque as mulheres contam com o parlamento todo, mas a única mulher que elas podem contar lá sou eu, porque sou a única mulher na Assembleia. Pois é, eu tinha isso aqui como uma das questões para a gente discutir, essa representação feminina na Assembleia Legislativa. Por que a gente tem um eleitorado que a maioria é mulher e a gente tem tão poucos representantes nos parlamentos? Olha, Valmir, eu acredito que, primeiro assim, a gente tem que esquecer algo que ensinaram para a gente, de que mulher não vota em mulher. Na verdade, os eleitores votam em quem chega até eles com as suas ideias. Ocorre que a lei eleitoral, aquela principal, 9.504, ela garante 30% de vagas de candidatas mulheres,
mas ela nunca garantiu recurso para essas mulheres. E o que acontecia é que a maioria absoluta dos partidos, inclusive os de esquerda, eles garantiam os 30% de mulheres candidatas, mas eles não davam as condições para essas mulheres candidatas chegarem até o eleitor, seja através de estrutura, de combustível, de cabo eleitoral, de material gráfico, de tempo de televisão, de dinheiro, enfim. Na hora da divisão do bolo, do fundo partidário que hoje existe, ou mesmo da arrecadação que os partidos faziam antes junto às empresas, quando era possível, esse dinheiro ele ficava concentrado nos homens. O próprio tempo de televisão ele era mais destinado aos homens. Os partidos, na sua maioria absoluta, os partidos são dirigidos por homens. Quando tem uma mulher na presidência, a maioria do diretório é formado por homens. Né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Eu acredito, Valmir, que a partir desta eleição a gente começa a mudar. Pois é, teve agora os partidos são obrigados a destinar também os recursos. Exatamente. Né? Hoje na mesma proporção foi definido pelo TSE, número enfim, de STF, isso já está sendo colocado em prática. Os partidos vão ter que destinar, no mínimo, 30% do recurso para as mulheres. E se você tiver mais de 30% de mulheres candidatas, o que eu não acredito que aconteça na maioria dos partidos, você vai ter que destinar também mais recursos para esses candidatos. O tempo de televisão também vai ser visto dessa forma, vai ter que ser dividido, as mulheres farão jus a pelo menos 30% do tempo de televisão. E aí a gente vê, eu tenho conversado com alguns colegas na Assembleia e mesmo semana passada na Convenção Nacional do MDB, conversando com presidentes de diretórios de outros estados que dizem, poxa, a gente devia ter preparado mais mulheres para serem candidatas. Pois é, não falta isso também? Falta, exatamente. Preparar mulheres, porque a gente percebe que os partidos colocam lá os 30% de candidatas mulheres. Mas não dão condição nenhuma para essas mulheres. Mas a maioria também não está preparada para nada. Mas é porque elas são chamadas, são pegas a laço na última hora para completar a chapa. Né? Na verdade, o partido não investiu. Ele investiu no João, no Pedro, mas não investiu na Maria. Né? E a Maria, na última hora, Maria, tu tem que concorrer aqui, porque senão a gente não vai completar os 30%. E as mulheres saem aí sem ter condições nenhuma de chegar nas outras mulheres. Ora, as mulheres, tem pesquisas feitas pela ONU Mulher, que mostra, e pelo Senado Federal, pela Procuradoria da Mulher, que mostra que as mulheres não têm uma negatividade ou uma ojeriza ou qualquer coisa assim em votar em outra mulher. Simplesmente elas não votam porque as propostas das mulheres não chegam a elas. Ao contrário, a maioria está completamente aberta a votar em mulheres. E essa subrepresentatividade não é só na política, mas ela acarreta uma subrepresentatividade de forma geral. Porque onde são feitas as leis municipais? Nas câmaras. Onde são feitas as leis estaduais? Nas assembleias. E onde são feitas as leis do país? No Congresso Nacional. Se você tem lá menos de 10% de mulheres e mais da metade da população é formada por mulheres, como você vai priorizar políticas públicas para as mulheres que combatam a desigualdade? Está tudo muito bem para os homens. Então, bora deixar como está. Mas também, olha, tem essa questão da... Eu vi uma candidata recentemente numa eleição aqui no estado, que quando falava para as mulheres, falava que ia cuidar das pessoas, que ia cuidar da saúde. As mulheres, eu acho que não querem ouvir isso. Elas querem ter uma parlamentar que se preocupe com o macro, né? Não com as mas coisas... engraçado, eu já acho isso um tipo de preconceito, porque se você observar, Valmir, o governador atual, ele ganhou dizendo que ia arrumar a casa. E todo mundo achou muito bonito isso. Se uma mulher dissesse que fosse arrumar a casa, iam achar que ela ia ser uma doméstica, né? Então, o homem pode, a mulher não pode falar isso, falar esses termos mais carinhosos, ou mais familiares, ou mais simples, assim, talvez até para ter um entendimento das pessoas. Não, mas não é disso que eu estou falando, não é de termos, é de proposta mesmo. As propostas pois é, são então voltadas... eu estou te dando um exemplo. Um governador foi eleito dizendo que ia arrumar a casa. Uma mulher não pode dizer que vai ser eleita dizendo que vai cuidar das pessoas. Aí ele explica, arrumar a casa é organizar isso, aquilo, etc. E cuidar das pessoas é o quê? Exatamente construir um estado onde as pessoas possam viver melhor, com acesso à saúde, educação, segurança. Né? Eu acho que não é falta de proposta, é mesmo falta de condições dessas propostas chegarem às pessoas. Este ano, os partidos vão ter que investir 30%.
desse recurso. Eu tenho certeza que muito mais mulheres serão eleitas. Eu acho que essa é uma política afirmativa e tem que ser obrigatória mesmo, porque não é justo você ter 30% você ter 3 mulheres numa chapa e 7 homens. E essas 3 mulheres não terem acesso a pelo menos 30% e os homens a 70%, que é o equivalente. Eu acho que a gente tem que parar, começar da política, porque na Assembleia eu tenho dificuldade, por exemplo, para aprovar recurso, Valmir, para a gente ter delegacias da mulher nos interiores. Cidades grandes como Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Tabatinga, São Gabriel, enfim, essas cidades maiores não têm delegacia da mulher. Você imagina nos outros municípios. A gente não tem, por exemplo, mulheres em quantidade suficiente no nosso efetivo das polícias para atender as mulheres nas delegacias. Quando há uma lei, desde 2006, uma lei nacional, que diz que a mulher em situação de violência doméstica ela tem que ser atendida preferencialmente por uma policial mulher na delegacia. A gente não tem policiais para atender as mulheres. Na verdade, a gente não tem delegacia no interior não do tem estado, delegacias da mulher. Eu estou dizendo, a gente não tem delegacia nenhuma. A gente tem delegacias, tem um prédio lá e que não funciona. A gente tem delegacias em todos os municípios com um efetivo pequeno, né? Tem lugares onde a gente tem uma pessoa da Polícia Civil. Delegado. Há lugares onde os presos ajudam a fazer boletins de ocorrência, por exemplo. Né, os presos de melhor comportamento. Então, assim, o nosso sistema todo, ele está, assim, defasado em termos de segurança pública no interior do estado. E o que acontece é que a criminalidade cresceu a passos largos. Há 8 anos, há 6 anos, você chegava no interior, o pessoal estava com a cadeira na calçada, de balanço final da tarde, quando o sol fica mais ameno, para conversar com seus vizinhos. Hoje, você chega no interior, as pessoas estão trancadas em grades, inclusive os pequenos comércios. Então, isso é difícil. E quando a gente fala de violência e de falta de segurança, e a gente vai falar da mulher, hoje as mulheres continuam cada vez mais sendo vítimas de estupro, de violência doméstica. Então, assim, a violência cresce muito, mas o aparato de segurança não cresce, né, para proteger essa mulher. Esta semana, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, que inclusive foi ontem, e todo esse mês, que é o Agosto Lilás, que nós chamamos, onde vai se discutir muito essa questão da violência contra a mulher, você vê a quantidade de ocorrências, né, registradas. Só na Delegacia da Mulher aqui de Manaus. Aí você imagina, se tivessem delegacias em todo o interior, de que tamanho estariam essas estatísticas, né, em relação à violência contra a mulher. Como é que o PMDB vai disputar a eleição? Já está definido aí esses 30% de mulheres? Nós teremos 30% de mulheres e vamos investir mais de 30% do valor todo que todos os candidatos do partido terão em candidaturas de mulher. Além da Alessandra Campelo, quem são os outros nomes? Olha, a gente tem várias colegas no partido, tem, por exemplo, a Ana, que é uma grande companheira que ia ser candidata a estadual, agora virou candidata a federal. A gente trouxe algumas companheiras também do DC, que também mudou de nome, era PSDC e virou DC, que está coligado com a gente para a candidatura. A gente vai ter candidatura de mulheres mais jovens também, tanto por parte de um partido quanto de outro, né? Então, a gente vai ter 30% dos 2 partidos, né, participando. Obviamente que eu acabo sendo a principal candidata mulher porque eu tenho mandato. E por ser a única mulher na Assembleia Legislativa, isso acaba me dando uma responsabilidade ainda maior, porque a gente tem que provar e mostrar que valeu a pena ter uma mulher no parlamento, né? Eu espero, Valmir, assim, eu estou com uma fé, olhando um pouco as outras chapas, de que a gente tenha de 6 a 8 mulheres na Assembleia Legislativa no próximo mandato. Pelo menos eu estou torcendo aí por muitas companheiras que, em tese, são adversárias, porque estão em outras chapas, mas que, para mim, vai ser uma alegria muito grande ter outras mulheres. Com 8 mulheres, você já forma uma CPI. Então, se a gente tiver lá 8 mulheres, eu quero ver se alguém vai se negar, por exemplo, a garantir mais recurso para ter delegacias da mulher no interior, para ter viaturas para o projeto Ronda Maria da Penha, né, para que a gente tenha uma estrutura melhor nas delegacias de atendimento à mulher. Então, eu estou torcendo aí por 8 mulheres, que com 8 mulheres a gente tem um terço da Assembleia e a gente consegue muita coisa. Colocar emendas constitucionais para tramitarem, né? Enfim, eu acredito muito nessa mudança. Você falou só da Aninha e
a gente percebe... Eu não lembro agora por nome de todas. Não, eu não estou falando lembro agora assim, por nomes nomes. de expressão mesmo, nome de pessoas conhecidas que digam, olha, essa aqui tem chance de É verdade, é exatamente disputar. por aquilo que eu te falei, as pessoas não prepararam. Agora, o que vai acontecer? Quando vier o recurso partidário, que os candidatos homens e os dirigentes de partido perceberem a quantidade de recursos que eles vão ter que realmente tratar com igualdade e direcionar para as mulheres, você acaba vendo uma mudança, e eu já vejo isso nos colegas, como eu te falei, que eles dizem, poxa, a gente devia ter preparado mais mulheres. Né? E um dia desses, eu conversando com um colega, ele disse assim, mas agora o meu partido vai ter pelo menos umas 4 ou 5 mulheres com possibilidade de serem eleitas na próxima eleição. Aí eu disse, mas por que não tem agora? Não, porque não tinha isso, essa regra e tal. E eu falei para ele, tá vendo como tem que ter regra? Tá vendo como tem que ter cota? Porque isso força os dirigentes partidários a colocarem realmente mais mulheres para participar desse processo. Na verdade, a cota não foi aprovada, né? A cota não passou. O valor? Não, eu digo o valor, sim. Mas você imagina se tivesse cota? Né? Foi aprovado o valor. Os 30% agora são obrigatórios desse valor. Sim. Isso vai, por consequência, gerar uma cota. Porque você vai ter 30% do recurso, 30% do tempo de televisão. Né? Você vai ter que direcionar para candidatas mulheres. Então, isso faz com que a gente possa começar a ter uma participação. Né? E se fosse só na política, o problema estaria começando a ser resolvido. Mas, exatamente por consequência dessa falta de políticas públicas, as mulheres no mundo todo elas ganham menos que os homens, ocupando os mesmos cargos. No Brasil, a média é de 30% a menos no valor das mulheres que ocupam cargos gerenciais em relação aos homens que ocupam os mesmos cargos. Né? Tem uma... Fora que é difícil a gente chegar nos cargos gerenciais. A gente geralmente fica nos cargos intermediários. Nas grandes empresas, você tem uma secretária, você tem uma gerente de RH, você tem, enfim, mulheres em várias áreas. Aí, quando chega nos grandes executivos das empresas, são homens. Tem uma pesquisa que é interessante, quem está nos assistindo também podia pesquisar aí no Google, que se chama Teto de Vidro. É uma pesquisa do teto de vidro, da dificuldade da mulher de chegar no topo. É como se existisse um teto de vidro aqui que ninguém enxerga e a gente não consegue ultrapassar. Nos homens não tem esse teto. Então, as mulheres hoje têm maior escolaridade que os homens. Elas são a maioria dos que se formam em nível médio, nível superior e pós-graduação. Qual era o justo? Era, inclusive, nós estarmos ganhando mais por estarmos mais bem preparadas, mas o mercado não é justo. A gente tem um teto de vidro aqui em cima que ninguém vê e a gente não consegue ultrapassar. E essa pesquisa do teto de vidro, realizada nos Estados Unidos, ela mostrou que existem mais executivos chamados John, que é um nome muito comum nos Estados Unidos, do que todas as mulheres que dirigem empresas nos Estados Unidos. Você somando todas as mulheres, só somando as pessoas chamadas John, os homens, daria mais do que todas as mulheres juntas. Aí você tem o John, o Paul, o Peter, o Michael, enfim. Isso não é uma realidade brasileira. É uma realidade brasileira também. Mundial, né? É mundial. E aqui no Brasil, a gente tem um número muito grande também de homens dirigindo órgãos governamentais. Né? A maioria dos ministros é homem, a maioria dos dirigentes de órgãos de segundo escalão e órgãos regionais são homens, infelizmente. Né? A gente tem dificuldade do acesso da mulher em todas as áreas. Então, assim, falar de igualdade de gênero, hoje, ela importa, sim, na vida das pessoas. É uma consequência para sua filha, para sua esposa, para sua mãe. Né? E aí vai para várias áreas. A gente vai falar de saúde pública, também é a mesma coisa. Eu acabei de vir de Capiranga, lá as pessoas fazem mamografia. Eu cheguei lá e disse, o mamógrafo está funcionando? E a mulher disse, está. Eu disse, nossa, que incrível. Quase nenhum município que eu chego, o mamógrafo está funcionando. E aí a moça disse, mas os exames não chegam, os laudos não chegam. A gente faz o exame e não chega. Ou seja, não está funcionando. Né? O aparelho está, mas o exame não chega. E na maioria dos municípios, sequer tem mamógrafo funcionando. A gente aqui no Amazonas tem um dos maiores índices de detecção tardia do câncer de mama. Agora, além do... O PMDB decidiu, nesta eleição, disputar sozinho. Você falou no DC, né, que está coligado, mas só para estadual? Para o Senado, para Estado e para Federal. Senado, Federal e Estado. O DC vai ter candidato ao Senado também? Não candidato ao Senado, ele está coligado. Mas nosso candidato é único, é o senador Eduardo Braga,
E nós, para federal, estaremos coligados também e para estadual. É bom para os dois partidos, eles também têm quadros preparados, nós temos tempo de televisão, fundo partidário, enfim, então une uma coisa a outra. Para federal, além do Gedeão, que vai disputar a reeleição, tem outros nomes? O Gerson Feitosa, que é policial militar. Para federal também? Pelo MDB. Tem mulheres também dos dois partidos. E no DC eu não conheço que candidatos eles escolheram, porque como eles estavam preparados para a chapa própria, eles, assim como nós, tinham uma chapa completa. E eles também. Então agora a gente teve que fazer a divisão. Eu não vi a última lista, né, mas virão candidatos também de lá federal. Uma chapa completa são quantos nomes? Para estadual, nós teremos, são 48 nomes, salvo engano. Eu digo dos dois partidos, né? Dos dois partidos. Se o partido disputar sozinho, ele precisa ter 48 nomes também? Na verdade, tem um número máximo, né? Você não precisa ter o número máximo. Exatamente. Se você quiser disputar com 30, enfim, você pode. Mas depende do que você achar que deve ter ou quem pode compor essa chapa. O ex-prefeito de Tefé vai ser candidato a estadual? Vai, o Pape é nosso candidato a estadual, né? O ex-prefeito Guedinho também é candidato estadual, no MDB. Por que o PMDB decidiu... O ex-prefeito Ângelos também é candidato pelo DC. Tem alguns ex-prefeitos na chapa. Disputar sozinho, sem aliançar com candidatos a governador, foi uma decisão do partido, colegiado, discutida? Foi uma decisão nossa discutida, porque a gente percebeu, o Eduardo fez parte dessa discussão, com certeza. Eu digo, foi uma decisão do senador ou foi uma decisão do partido? Não, foi uma decisão nossa, do partido. A gente discutiu isso e, assim, eu vou ser muito sincera, Valmir, com o público que está nos assistindo, eu estou me sentindo mais à vontade dessa forma. Né? Essa eleição para o governo do estado está muito dividida e a gente ainda não tem assim uma certeza, como a maioria da população, em quem votar, né, no primeiro turno. Eu acho que no segundo turno as coisas estarão muito mais claras, fica mais fácil da gente tomar uma decisão pública. Eu sou uma pessoa que tem uma influência sobre as pessoas que me seguem, que me ouvem, que me acompanham. Né? E nesse momento a gente não se sentiu em condições de pender para nenhum lado, porque a própria população e o público que nos acompanha também está muito dividido. Obviamente que eu estou analisando as chapas que estão sendo compostas. Até o dia 15, você sabe, dizem que boi voa, né? Eu não acredito que vai chegar a voar boi, mas as coisas ainda podem mudar. Né? Mas eu tenho amigos que estão em outras chapas, que são de outros partidos, né, e que também estão de um lado ou do outro, meus próprios colegas deputados, mas eu estou vendo assim com muita tranquilidade. Eu acho que, inclusive, isso deu uma tranquilidade para a gente, né, de tomar essa decisão, né, e eu vou tomar essa decisão também aí no decorrer dos próximos dias, e isso nos dá a mesma liberdade de poder escolher. Eu me senti mais à vontade dessa forma. No âmbito nacional, o MDB tem candidato a presidente. Pois é, ele tem candidato, mas é um candidato que até agora não decolou, né? É verdade, é verdade. Eu estive lá conversando com o Meirelles, é nosso candidato, tem até uma hashtag, chama o Meirelles, né? E, assim, o posicionamento do Meirelles é um posicionamento muito de técnico, né? De que mais ou menos o que boa parte da população está pensando. Os políticos quebraram o Brasil, então vamos chamar um técnico para consertar. É mais ou menos esse, se eu fosse resumir em poucas palavras, o mote da campanha, né, do Meirelles. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, se fosse candidato, eu acho que teria grande parte dos votos aqui no Amazonas, né, a zona rural, por onde eu ando, os municípios do interior e até aqui na cidade, né? Embora haja uma rejeição muito grande a ele, há também uma paixão muito grande, né, por ele. Por conta, principalmente, de programas como Bolsa Família, Luz para Todos, principalmente no interior. É um programa que influencia muito, e outros programas sociais. Então, o Meirelles vem com essa proposta. Eu estou ainda analisando as propostas do Meirelles, embora ele seja o candidato do meu partido. Inclusive, dei algumas sugestões em relação a políticas públicas para as mulheres. Né? E eu acho que a gente precisa ter um ministério e não só uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Falei isso para ele, né? E falei algumas coisas que eu penso em relação ao combate à violência contra a mulher. Hoje, no Brasil, você tem cerca apenas de 8% das cidades
com delegacias da mulher. Isso não é uma... O Amazonas está abaixo dessa média nacional, mas não é uma realidade só nossa. Porque nós só temos uma para 60 municípios. A gente teria que ter pelo menos 5 ou 6 para estar nessa média nacional. Uhum. A Lei Maria da Penha, na sua opinião, ela mudou o comportamento dos homens em relação às mulheres? Porque, olha, eu faço essa pergunta porque a gente assistiu às cenas daquele casal lá, do marido que matou a mulher, jogou do quarto andar no Paraná. Aquilo acontece muito, né? Eu acho que, assim, por exemplo, em relação a Maria da Penha, aquele caso é um caso que a Maria da Penha trata, né? Você não precisa mais ser a vítima para ir denunciar. Aquele vizinho que disse que ficou na porta escutando os gritos de socorro, mas resolveu ir para sua casa e não tomar nenhuma atitude, ele seria amparado pela Lei Maria da Penha. Ele poderia fazer a denúncia, né? Ele poderia ter feito. Esse negócio de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe mais. Né? Ao contrário, é um comentário machista, é um ditado machista. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, o garfo, a faca, enfim, o carro, o telefone, o que for preciso para resolver o problema. Porque é um ser humano agredindo outro ser humano simplesmente pela condição de ser mulher. Né? Então, a gente tem que denunciar. E a Lei Maria da Penha, ela trata exatamente disso. Hoje, com a Lei Maria da Penha, não tem mais aquele negócio. A mulher vai na delegacia, denuncia, faz as pazes com o marido, aí eu vim aqui retirar a queixa. Não existe mais retirar a queixa. E você, sendo um vizinho, um amigo, um colega, um irmão, um conhecido, o próprio filho da vítima, você também pode ir lá e fazer a denúncia daquela agressão. Né? Não precisa ser exatamente a vítima, a denunciante. Obviamente que ela vai ter que ser ouvida, vai ter que reafirmar tudo, mas a lei, por exemplo, trata disso. Alguns ajustes que foram feitos nessa legislação toda, por exemplo, a questão da medida protetiva, que a lei garante, hoje descumprir medida protetiva é crime, e não só uma pequena contravenção. Né? Hoje, descumprir a lei protetiva, as medidas protetivas é um crime. Né? E outras leis que vêm se aprimorando além da Maria da Penha. A lei que classificou o feminicídio, né, como uma tipificação do homicídio e torna o homicídio, com essa qualificadora do feminicídio, um crime hediondo. Isso também é muito importante, embora, Valmir, falte hoje uma preparação e até mesmo os sistemas que colocam os índices, né, as estatísticas. Por exemplo, na estatística da Secretaria de Segurança não vem discriminado feminicídio, vem discriminado homicídio. O que caracteriza o feminicídio? Um assassinato de uma mulher simplesmente pela condição de ser mulher. Por exemplo, um homem que mata a sua mulher simplesmente porque ela é sua mulher, sua propriedade. Uhum. Né? Um namorado que mata a namorada por esse crime. Né? Exatamente por ela ser a namorada dele, por ciúme, por não aceitar o fim de um relacionamento, enfim, por alguma briga. Geralmente acontece no âmbito doméstico, né? Ou no âmbito mais privado. Então, esse tipo de crime se caracteriza como feminicídio. Uhum. Né? Por uma questão de uma negativa sexual da mulher, por exemplo, e às vezes ocorre o estupro seguido de morte, isso também é um feminicídio. Né? Ele matou porque ela era uma mulher, enfim, é isso que caracteriza o feminicídio. Às vezes as pessoas dizem, mas morre mais homem que mulher. Só que os homens morrem em condições de acidentes, condições de crimes, né? Diversas condições. Os homens não morrem porque as suas esposas ou as suas namoradas os estão matando. Isso pode ocorrer? Pode, ocorre. E essas mulheres, claro, vão pagar pelo seu crime. Mas a maioria das mortes de mulheres, elas ocorrem, das violências que as mulheres sofrem, ocorrem em ambiente doméstico, né? Cometidas por pessoas próximas. Para encerrar, o eleitor tem direito a votar em 2 pessoas para o Senado. O PMDB, o MDB só tem um candidato. Você vai ter outro candidato que vai apoiar, que apoiará na eleição ao Senado? Com certeza votarei em 2 candidatos. Eu digo apoio mesmo na campanha, pedir voto para aquele, vote no fulano e o segundo nome vote para esse aqui. Eu, por exemplo, Valmir, não preciso esconder isso de ninguém, eu tenho uma afinidade muito grande com Marcelo Ramos, que é um candidato a deputado federal de outro partido. Nós temos eleitores e apoiadores em comum. Estou dando um exemplo. Esses apoiadores, com certeza, irão pedir voto tanto para o senador Eduardo quanto para o senador Alfredo. Estou dando aqui um exemplo bem claro. Mas o meu candidato ao Senado é o senador Eduardo Braga, do meu partido.
né? Tenho também consideração. Quero até opinar aqui, eu vou meter a colher num assunto que não cabe a mim. Acho injusto a forma que o PT tratou aqui a senadora Vanessa, porque eu acho que gratidão a gente tem que ter, né? E lealdade. A forma como foi tratada aqui a questão da senadora Vanessa, né, pelo PT, eu achei assim de uma ingratidão, né, já que ela foi tão leal ao projeto do PT, muito embora não fosse o meu projeto, né, e não seja o meu projeto, esse projeto do PT no momento, mas achei assim achei que não houve uma reciprocidade. Então, da minha parte, o meu candidato é o senador Eduardo Braga. Eu acredito que ele será o mais votado do pleito, como se coloca hoje nas pesquisas. Acho que ele tem amplas condições, mas não é a hora da gente ainda pedir votos, né? Mas a gente pode falar de propostas e eu acredito que ele tem as melhores propostas para o Senado. Então, assim, sou muito tranquila e farei isso tudo muito abertamente, como sempre fiz, como sempre trabalhei na política, né? Às vezes a gente é até, não digo criticado, mas retaliado por isso, né? Por essa transparência e essa sinceridade. Mas eu acredito que a maioria das mulheres na política acaba agindo assim, né? A gente mistura a nossa sensibilidade com a nossa firmeza também nas decisões, né? Você sabe que mulher, quando decide uma coisa, ela decide mesmo. E eu acredito que essa sensibilidade junto à nossa firmeza, ela pode fazer a diferença. E eu estou aqui, aproveitando que você está finalizando, falando sobre eleição, torcendo para que a gente tenha muitas mulheres eleitas nas assembleias legislativas em todo o Brasil. E a gente está mudando também o Congresso Nacional, espero que a realidade das mulheres seja diferente. E eu acredito que os partidos agora serão obrigados a dar esse suporte. Isso vai servir de lição. Você vai ver como na próxima eleição para vereadores vão ter os 30% ali de mulheres competitivas, porque eles sabem que vão ter que aplicar o recurso para essas mulheres. E na próxima eleição para a Assembleia Legislativa, em 2022, eu acho assim que a gente vai ter condições aí de formar, quem sabe, até uma metade ou uma maioria aí na Assembleia Legislativa. Tudo bem, eu agradeço então a participação da Alessandra Campelo aqui no Atual. A gente encerra por aqui a nossa live agradecendo a sua audiência. Obrigada também.